então pela lei ela seria quebrada. Quebrou a lei da fidelidade, quebrou a lei da pureza, quebrou a lei da santidade, quebrou a lei do compromisso que estava escrita na pedra. Então a lei que estava escrita na pedra iria quebrá-la no momento do apedrejamento. Então Jesus diz: quem não tiver pecado, atire. Ninguém teve coragem de lançar a lei sobre ela, porque o peso da lei não estava só nas pedras nas mãos deles. O peso da lei estava na consciência deles. A consciência pesou, eles tiveram que se retirar, mas o peso das pedras não quebraram aquela mulher, porque aquele que é Deus desde o Antigo Testamento, que escreveu a lei a Moisés, tem o poder de livrá-la da condenação da própria lei que ele mesmo escreveu. E ela se retira, livre da condenação da lei. E Jesus veio, encarnou, morreu por nós, cumpriu toda a lei para nos livrar da condenação da lei, assim como livrou aquela mulher. Então a lei de Moisés já não nos condena. A lei da consciência não pode nos condenar. Ela faz isso, mas ela não pode nos escravizar se em Cristo estamos. Aquela mulher foi livre da condenação, porque o único que podia condená-la não a condenou. E eu pergunto, quem era que podia condená-la? Jesus. E ele não a condenou. Eu também não te condeno. Porque ele deixou claro aos discípulos que ele não veio destruir o pecador, mas salvar o pecador. É o pecador que se destrói. Quem se autodestrói. Ele disse no versículo 15 do capítulo 8 que ele não julgava segundo a carne, a ninguém ele julgava segundo a carne. É um trocadilho de palavras. Eu não julgo segundo a carne, a ninguém julgo segundo a carne. Porque ele é juiz. Ele é o único que pode julgar, condenar, ele é juiz. Mas ele a libertou da condenação da lei, porque foi ele que escreveu a lei e ele veio para cumprir a lei. Então ele diz, ela não pode cumprir a lei, eu vim cumprir por ela. Então antecipadamente eu vou libertar ela. Aleluia! Ele a livrou daquilo que gera condenação. O pior não é a condenação, o pior é o pecado. Condenação é resultado, pecado é fonte. Repito, condenação é resultado, pecado é fonte. O que é pior? O resultado ou a fonte? Estou perguntando, pode responder, se errar, aprende. O que é pior, a fonte ou o resultado? A fonte. E você acha que Jesus gosta de tratar o quê? O resultado ou a fonte? A fonte. É por isso que ele diz, eu não te condeno. Resultado. Não peques mais. Fonte. Aleluia. Êxodo capítulo de número 15, Moisés canta. O Senhor se exaltou e lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Aí Miriam repete o cântico de Moisés. Louvai ao Senhor porque subamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Miriam não cantou só o Senhor é Deus, não. É porque no Brasil, culturalmente, o que cantor canta vira doutrina, o que pregador prega vira questionamento. Quem falou só o Senhor é Deus foi o povo quando Elias orou e fogo do céu desceu. Aí o povo disse só o Senhor é Deus. O canto de Miriam foi o mesmo cântico do seu líder, o mesmo cântico de Moisés. Louvai ao Senhor, o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Se exaltou, eu gosto disso. Ele não precisa que eu o exalte. Aleluia. Pegou não? Ele não precisa que eu o exalte. Ele já é exaltado. Exaltar é colocar para cima. Tu vai colocar Deus onde? É por isso que eu não sou daqueles pregadores. Eu aprendi a criticar a mim mesmo. Abra a boca, dê glória, abra a boca. Não, irmão, quer dar agora? Dá, não quer, não dá. Não vai mexer nada em Deus. Porque eu é quem preciso glorificar. Ele não precisa ser glorificado. A oração não é para mudar Deus, nem a adoração, é para mudar eu.
Então ela canta, como Moisés: o Senhor sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Cavalo é problema, sim ou não? Cavalo não é problema, não? Passar em cima de tudo? Cavalo é um problema, sim ou não? Numa guerra, você está a pé, os seus inimigos estão a cavalo. O cavalo é o problema, sim ou não? Mas quem traz o cavalo? Olha o cântico de Moisés: lançou no mar o cavalo, problema. E o cavaleiro? A fonte do problema. O que traz o problema. O que conduz o problema. Tu está pensando que já pegou, não pegou ainda. Eu que vou te pegar. Jesus diz: eu não te condeno. Resultado: vai e não peques mais. Fonte: é o pecado que gera condenação. Ele não quer nos livrar só da condenação, ele quer nos livrar daquilo que gera condenação. Ele não lançou no mar o cavalo apenas, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Morre, praga. Porque se aquele cavaleiro escapa, ele ia voltar e pegar outro cavalo. Então ele destrói o problema e a fonte do problema, sim ou não? Sim. Então tá bom. Vocês estão comigo. O salário do pecado é a morte. E o que Jesus fez na cruz? E o salário do pecado é a morte. E Jesus fez o que na cruz? Morreu. Mas Jesus ressuscitou. E Jesus morreu pelos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. A dor é o resultado. A enfermidade é a causa. Porque só dói se tiver enfermidade. Tá pensando ainda? Eu deixo. Enfermidade e dor. Por que a Bíblia usa essas duas palavras? Porque só pode ter dor. Pegou ou não? Pegou, amém. Só pode ter dor se tiver enfermidade. E ele levou sobre si as dores e as enfermidades. Mas o contexto de Isaías 53 é pecado, é salvação, é alma. Nem toda enfermidade é pecado, mas todo pecado é uma. Então, se tiver enfermidade chamada pecado, vai ter a dor, consequência. Então vamos lá. Eu não te condeno, eu estou tirando a consequência, mas não peque mais. Eu estou tirando a fonte. Eu lanço o cavalo, problema, mas eu também tiro o cavaleiro, o que traz o cavalo. Eu carreguei a enfermidade, pecado, mas também carreguei na cruz a dor, resultado do pecado, e morri. Eu posso falar mesmo? Então por que tem crente com medo da consequência do pecado? Então a obra dele não foi completa? E a Bíblia diz que a obra foi completa. Aleluia. Enfermidade é a fonte, pecado, dor é a consequência. Só que a gente tem medo da consequência. Eu só não pego porque isso vai doer depois. Olha, eu só não pego por causa do inferno. Olha, eu não pego porque Deus vai cobrar de mim. Senão eu vou perder muita coisa. A gente tem medo da consequência. É o bandido que tá preso. Aí o cabra faz a entrevista. E aí, você se arrepende? Tô preso, né? Claro que me arrependo, eu tô preso. Então o arrependimento é por causa da consequência. E tem gente confessando pecado e até mostrando um falso arrependimento por causa da consequência.
Sabe que a esposa não vai dar mais uma chance. Sabe que os filhos podem não entender. Sabe que a igreja pode não entender. Sabe que os fãs podem não entender. Como é que eu digo falso arrependimento? Porque volta para a mesma prática. É só ter mais uma chance que peca de novo. É só ter mais uma chance que falha de novo. Ah, porque a carne é fraca. Parece que pecado é vitamina, porque tem que pecar direto. E a desculpa é que a carne é fraca. Não houve arrependimento. Então esse tipo de gente vai confessando aparentemente, vai mostrando um falso arrependimento, porque tem medo da consequência. E deixa eu lhe dizer, você não tem que temer a consequência. Tem que temer o pecado, porque é o pecado que traz a consequência. Então, a gente tem que ser liberto disso, do pecado, antes de ser liberto do medo da consequência. Se tem medo da consequência, é porque não foi liberto do pecado. Porque quem foi liberto do pecado não teme a consequência, porque ele não vive na prática do pecado. Mas pastor, pecar é normal, desvia. Não, pastor, eu sou crente, mas eu sou pecador. É feio, bonito? É Jesus, diabo? É diabo, Jesus? É céu, inferno? É inferno, céu? Ou é uma coisa ou é outra? É salvo, perdido? Não existe crente pecador. A igreja é chamada de noiva imaculada, santa, filhos de Deus. Pecador é pecador. Posicionamento. Eu não estou falando de fraqueza. Eu não estou falando de processo de santificação. Posição. Jesus não te enxerga como pecador. Se você tem comunhão com a igreja, você é noiva do Cordeiro que é santo. Não tem como ser santo pecador. Ser Deus e diabo. Ser diabo e ser Deus. Ser de cima e ser de baixo ao mesmo tempo, não tem como, é incoerente. Ou você é santo ou você é pecador. Não é normal o crente pecar. É normal o ímpio pecar. E você não pode se assustar com a lava-jato. Não. É normal, é ímpio. Agora, se tiver um crente lá sendo preso, aí, irmão, tem que descer a lenha. Por isso que eu falo mesmo. Aí você vê o cantor ímpio cantar bobagem, normal, é ímpio, meu Deus do céu. Aí vem esses compositores cantar bobagem pro nosso povo, aí eu falo mesmo. Por quê? Porque não é normal. Não pode ser normal.